Olá, está começando mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre o aumento de infartos entre os jovens. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou no Brasil. A média mensal de internações subiu quase 160% no período. Entre jovens de até 30 anos, o crescimento foi de 10% acima da média. Esse aumento tem chamado muita atenção da comunidade médica. E eu vou conversar sobre esse assunto com o Fernando Nobre, que é cardiologista e especialista em hipertensão arterial. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui nesse nosso quadro da TV Câmara Campinas. Para começar, a nossa conversa, tem uma questão aí que a gente quer muito saber, o motivo. Tem alguma explicação para esses infartos terem crescido tanto assim entre os jovens? Ana Paula, muito obrigado pelo convite e eu cumprimento ao mesmo tempo aos telespectadores da TV Câmara. Infarto é dependente de chamados fatores de risco, que são condições que, quando estão presentes, elas favorecem o aparecimento das doenças, nesse caso em particular, do infarto agudo do miocárdio. Fator de risco é tudo aquilo, portanto, que quando ocorre, precipita a doença, em resumo. E os fatores de risco estão aumentando, como tabagismo, excesso de colesterol, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, e, em particular, numa população mais jovem, que pode concorrer para o aumento de infarto agudo do miocárdio, o consumo de drogas ilícitas. Há 2 ou 3 décadas atrás, um dos critérios para excluir infarto de maneira clínica era a idade. Esse indivíduo é muito jovem para ter um infarto. Era uma conversa comum nos prontos atendimentos. Hoje, isto está mudando porque houve mudança de hábitos, maior ocorrência de fatores de risco nos mais jovens e, em particular, consumo de drogas ilícitas. Doutor, esse aumento, ele também poderia estar aí relacionado com a pandemia, ser um reflexo da infecção pelo coronavírus ou não? Não, o momento da pandemia, ele cursou com mudanças substanciais nos hábitos de vida. As pessoas deixaram de fazer exercício, aquelas que faziam regularmente, e houve um consumo maior, isso é documentado, de álcool, de cigarro, e que são fatores de risco, e, além disso, a condição do alto nível de estresse, que é um também determinante de infarto, que foi muito intenso nesta época. Doutor Fernando, o que leva, ao infarto? Qual que é a causa dele? O infarto é decorrente, na sua grande maioria, na quase totalidade, nós podíamos dizer, a uma placa de aterosclerose, quer dizer, uma placa de colesterol que está depositada na parede interna das artérias coronárias, aquelas artérias que irrigam o músculo do coração, e esta placa, em um determinado momento, motivado por, sobretudo, estes fatores de risco, se não estiverem bem controlados, ela rompe uma capa, uma parede que a protege e expõe este acúmulo de colesterol à circulação. Neste momento, ocorre acúmulo de plaquetas, elementos que estão no sangue que formam um trombo. O trombo formado sobre esta placa faz uma obstrução completa da artéria. Esta artéria, que irriga determinada área do coração, quando ela
interrompe esse fluxo de sangue, de alimento daquela área, promove a não oxigenação, a não alimentação, que resulta, se não for adequadamente e prontamente tratada, na morte daquela região, e isso traz todas as consequências futuras. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. Para o pessoal que está em casa nos acompanhando nesse momento, quais seriam então os principais sintomas do infarto entre os jovens? Sinais que eles precisam ficar aí atentos. De uma maneira geral, não só nos jovens, mas a oclusão dessa artéria por este mecanismo ou em algumas outras condições por outros mecanismos, mas que resultam no mesmo desfecho final, caracteriza-se por uma dor intensa, em geral opressiva ou em queimação no peito, tomando uma região ampla do peito. Não é um único ponto que dói, mas dói toda esta região chamada precórdio. Ela pode se irradiar para o membro superior esquerdo, para a mandíbula ou para o dorso. E, às vezes, ela pode ter uma manifestação de mesma intensidade grande, de duração não muito longa, mas muito intensa na região aqui do estômago, chamado a região epigástrica. Doutor, o infarto, né? Ele atinge mais homens ou mulheres? E qual seria aí a faixa etária dos jovens, uma faixa etária assim mais preocupante? As mulheres têm até a menopausa uma proteção dada pelo estrógeno naturalmente produzido. Então, até essa faixa, esta proteção as diferencia dos homens. Após a menopausa, quando ela perde essa produção natural dos estrógenos, isso se equilibra de maneira geral. Infarto é, via de regra, numa distribuição populacional, uma doença que nos homens inicia-se em maior incidência na quarta década em diante de vida. Não exclui que indivíduos com menos idade de que 40 anos, quarta década, tenham, e é mais comum à medida que o tempo passa e, portanto, a idade seja mais avançada. Os sinais, eles podem aparecer até 4 semanas antes, é isso mesmo, em alguns casos? Não. O indivíduo pode ter pródromos. Esses sinais com essa característica que eu disse, eles ocorrem no momento em que o indivíduo está tendo uma interrupção do fluxo de sangue pela coronária para o músculo cardíaco. O que tem às vezes, quadros chamados anginosos. São dores com menor intensidade, em geral desencadeada por esforço, quando se exige uma oxigenação maior e o indivíduo não tem esse aporte para fornecer ao músculo cardíaco, e esses sinais precisam ser sempre valorizados. Ressalte-se também que, no momento em que estes sinais, que são muito típicos de infarto, que eu acabo de dizer, não devem ser desprezados em nenhuma circunstância. Esses sinais de dor intensa, de curta duração, queimação irradiada para o peito, tomando todo o peito, irradiada para o membro superior, ou para o dorso, ou para a mandíbula, precisam de atendimento imediato. Hoje, dispõe-se de métodos, de mecanismos capazes de abrir esta artéria que está sendo ocluída e salvar o músculo do coração de uma morte que traz consequências indesejáveis e muito graves. Eu acho que isso é um ponto muito importante, doutor, que você alertar, então, as pessoas que estão em casa, se sentirem esses sintomas, atendimento médico imediato, correr para o hospital, é isso? Exatamente, procurar um atendimento médico, porque configurado o diagnóstico do infarto, o tratamento hoje disponível, que é abrir esta artéria, é fundamental e salva vidas. A gente, na cardiologia, tem um lema que diz: tempo
de atendimento, é tempo de vida e é preservação do músculo do coração. Agora, doutor, você falou do estilo de vida, né, da mudanças de hábito. Mas agora os fatores de riscos que não são controláveis, quais seriam eles? A genética é um, por exemplo? Nós temos, de todos os fatores que eu citei, todos são possíveis e passíveis de controle. Pode-se parar de fumar, pode-se conter o uso de bebida alcoólica, controlar a pressão, colesterol, fazer exercício, emagrecer se houver excesso de peso. 3 fatores não são controláveis. Um é a idade. Quanto mais idade o indivíduo tem, maior é a probabilidade que ele passa a ter de infarto. O segundo, você apontou, é genética. E genética precisa ter cuidado, porque tem pessoas que dizem: ah, o meu pai morreu de infarto, eu tenho mais chance de ter infarto. Veja, é preciso que o infarto no homem e na mulher, no seu ascendente direto, pai e mãe, tenham características peculiares. O homem que teve um infarto com menos de 55 anos e a mulher, no caso a mãe, com menos de 65. Meu pai morreu de infarto aos 80 anos. Não, isso não é aspecto genético a ser considerado. Então, a idade, o aspecto genético e o gênero. Nós já dissemos anteriormente que a mulher tem a proteção estrogênica até a menopausa, que em geral ocorre por volta dos 52, 53 anos, uma maior proteção que o homem. Esses 3 fatores a gente não modifica, os demais são todos modificáveis e devem ser modificados a bem de uma saúde cardiovascular mais apropriada, mais adequada. Falando nessas mudanças, né, que as pessoas devem aí fazer, o consumo de alimentos ultraprocessados, eles têm relação com esse aumento no número de infartos entre os jovens também, doutor? A alimentação é um fator de risco se ela não for feita adequadamente. Não só os alimentos processados, os ultraprocessados, como o consumo abusivo de sal, o consumo de álcool, que enquadra-se dentro dos processos de ingestão de substâncias, o álcool, uma delas. Isto tudo tem importância porque eles concorrem para piorar as condições cardiocirculatórias. Então, isso também é um aspecto que deve. Quando você fala sobre proteção cardiovascular, você fala em bom estado e boa qualidade de vida. Doutor, tem casos de infarto que são silenciosos, que não dão Tem. nenhum sinal, e como que a pessoa deve aí, nesse caso, se Eles, proteger, né? eles não são comuns, eles são até raros, mas em algumas condições, por exemplo, em diabéticos já com longa evolução da doença, que perderam a sensibilidade dolorosa por alterações próprias da doença, isto pode ocorrer. Não é o usual é essa manifestação, como eu disse. Doutor, então, para encerrar a nossa conversa aqui, quais seriam, então, as dicas de prevenção do infarto, né, especialmente aí entre os jovens, que é um número que a gente vê, né, nos dados, pesquisas, que vem aumentando a cada ano? Para a população em geral, é controlar fatores de risco. Todos os fatores de risco passíveis de controle e possíveis de serem controlados precisam ser atendidos nas suas considerações e nos seus controles. Manter uma pressão adequada, colesterol, sobretudo o LDL, o colesterol ruim que causa aterosclerose, exercício físico, manter pressão controlada, manter peso adequado, fazer atividade, manter controle de peso, evitar sob todas as formas, não há consumo seguro, por menor que ele possa parecer, do tabagismo e evitar, até quando isto for possível, estresse e manter uma qualidade de vida adequada e boa. Então, no geral mesmo, é a mudança de hábito que vai aí
prevenir esses casos. Exatamente. Tá, joia. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, sua disposição em estar aqui hoje. Muito agradecido, sou eu quem agradece e espero que as minhas orientações sejam úteis aos seus telespectadores. Muito obrigado. E foram muito explicativas, esclareceram muito. Muito obrigada, doutor Fernando. Obrigada também pela sua companhia e até o próximo Saúde Agora.